Não teve o depoimento hoje na CPI do diretor da Prevent Senior, mas dá pra gente falar das atrocidades cometidas lá, que são públicas e desumanas. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Agora que a CPI da Covid está chegando ao fim, a gente olha o conjunto de provas, de evidências, de depoimentos e não tem como não ficar espantado com a sincronicidade, a cumplicidade, o método com que esse genocídio que aconteceu no Brasil foi posto em prática. A palavra é essa mesmo, genocídio, porque eu vou repetir, tinha método. Você tem lá o governo Bolsonaro, desde o dia zero, boicotando as medidas de contenção. Todos os depoimentos deixam claro isso. Mesmo se não houvesse CPI, é só você resgatar as falas do Bolsonaro, as falas de alguns empresários, a total ausência de campanha de conscientização sobre distanciamento social e uso de máscara, para ver que havia uma motivação sinistra por trás do que aconteceu. Era salvar a economia às custas de vidas humanas que poderiam ter sido salvas. Lá em março, abril, maio do ano passado, era só disso que o Bolsonaro falava. E a gente tem também os vídeos de empresários como o Luciano Hang e o Roberto Justus, com cara de enterro, semblante grave, por causa dos negócios, não das vidas humanas. Isso tudo está gravado, isso tudo vai contar a história desse país. Aquela conversa de que mais gente vai morrer de fome do que de Covid se mostrou de um cinismo absurdo. Porque o Brasil ganhou em 2020 11 novos bilionários e com solidariedade, política tributária justa e vontade política, ninguém precisaria morrer de fome. Mas enquanto isso a Covid estava matando sem piedade, sem opção, rapidamente, de forma cruel. Já são quase 600 mil vidas perdidas, 600 mil famílias destruídas. Naquele início lá, era até perdoável o fato deles insistirem em imunidade de rebanho, porque ninguém sabia o quão grave era a ação desse vírus, que ainda piorou muito com as variantes. Mas por volta de julho do ano passado, não dava mais para ninguém alegar ignorância. As esperanças em torno de medicamentos milagrosos já estavam começando a acabar. Em julho de 2020, por exemplo, quando o Bolsonaro tirou essa foto clássica correndo atrás de uma EMA com caixa de hidroxicloroquina, cloroquina já tinha sido descartada pela OMS. Países como o Brasil e os Estados Unidos da era Trump começaram a ver o número de mortos disparar justamente pela aposta errada em remédios que não funcionavam e na possibilidade de infectar todo mundo rápido e acabar com isso. Se a carnificina ainda não foi pior, isso aconteceu porque muita gente que leu, que se baseou na ciência, que teve, isso é importante, a possibilidade, ficou em casa. Muita gente insistiu em usar máscara, apesar do péssimo exemplo do presidente da República. Não satisfeito, como Bolsonaro nunca admite erro e só governa na base do confronto, ele ainda jogou sua militância contra os governadores e prefeitos que tentaram, sem apoio nenhum do governo federal, implantar medidas de contenção do vírus, porque é só isso que a gente podia fazer antes da vacina, contenção. Como eu disse, tudo isso vai entrar para a história. O relatório preparado por uma equipe de juristas, até onde eu li, vai ser amplo e comprometedor o bastante para enfiar o Bolsonaro e mais uma penca de gente na cadeia se houver justiça. São 200 páginas acusando só o Bolsonaro de 5 tipos de crimes diferentes e fartamente documentados, inclusive charlatanismo por ter propagandeado remédio que não funciona, prevaricação no escândalo da compra de vacinas e crime contra a humanidade. O relatório vai dar ênfase à morte de indígenas, que foram proporcionalmente muito mais altas, e ao experimento humano em Manaus, com todo aquele horror que a gente viu, falta de oxigênio e lançamento de aplicativo para medicar doente com remédio sem eficácia. Hoje, quem iria depor na CPI e acabou faltando era o diretor do Plano de Saúde Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. Eu não acho que seria um depoimento rico, porque ele iria usar e abusar do direito de ficar calado. Mas já existem provas contra esse homem que são de arrepiar o cabelo de quem tem cabelo. E o que é pior, apesar de ser um plano de saúde particular, existe uma relação direta entre Prevent Senior, bolsonarismo e, inclusive, gabinete do ódio e milícias digitais ligadas ao governo. O que esse Pedro fez lá, e eu posso afirmar que fez porque tem documentação farta mostrando isso, é digno das experiências dos nazistas em campo de concentração.
O Prevent Senior fez sucesso em São Paulo porque é um plano de saúde num preço razoavelmente acessível, voltado para idosos. Como os idosos foram o primeiro grupo mais atingido pela Covid, a direção do Prevent Senior, em conluio com a Nise Yamaguchi, que já está provado pela CPI, era membro e líder, ou uma das lideranças do gabinete paralelo do Bolsonaro, que funcionava no gabinete do Bolsonaro, não no Ministério da Saúde, a Prevent simplesmente forçou médicos a meter remédios sem comprovação científica nos pacientes, pediu para os médicos que não contassem para as famílias e para os pacientes. Veja bem, não estou falando de não pedir autorização, estou falando de fazer escondido, de negar se perguntarem. A Prevent iniciou experimentos com esses remédios sem qualquer padrão científico, falsificou os resultados dos experimentos, continuou fazendo testes mesmo depois de desautorizada pelas autoridades competentes. E para mim, essa é a cereja do bolo, o perfil oficial interagia com a banda mais podre da militância digital bolsonarista que estava na época a serviço da cloroquina e tentando emplacar a Nise Yamaguchi como ministra da Saúde, veja só. Hoje no Twitter resgataram vários posts provando essa ligação direta entre a Prevent Senior e a estratégia genocida do governo. Nesse aqui, ó, eles conversam oficialmente com uma conta que já foi deletada do Twitter por fake news e incitação ao ódio e ainda ilustra com copinhos de leite, que são um dos símbolos da extrema-direita dos Estados Unidos, também um símbolo associado à supremacia branca. Esse é o nível. Num outro post, com artezinha produzida por ninguém menos que a deputada Carla Zambelli, o tal estudo da Prevent Senior dizia que a cloroquina já havia curado 300 pessoas. Lembrando, cloroquina não cura Covid, o estudo foi manipulado e todo o post é a mais pura e cristalina fake news. Com que objetivo? 2. No caso da Prevent Senior, fingir que estava tratando para não ter que entubar, que custa uma nota. E o segundo motivo é aquele para o qual eu já dediquei até vídeo aqui. É o motivo que interessava para o governo e para os empresários que ficaram home office, mas não queriam perder dinheiro. É dar ao povo a falsa esperança de cura, de segurança, através de medicamentos que não funcionam, para o cara ter coragem de pegar um ônibus lotado e ir trabalhar. O nome disso é charlatanismo e, como eu disse, é um dos crimes que a CPI vai acusar o Bolsonaro de ter praticado. Porque esse charlatanismo, que acabou influenciando médicos no país inteiro, médicos que colocaram sua visão política e seu ego acima da ciência, fez com que a gente tivesse um número de mortos muito maior do que a gente poderia ter. E eu nem estou falando aqui da protelação por disputa política ou corrupção na compra de vacinas. E a Prevent Senior ainda teve a cara de pau de lançar uma nota à imprensa dizendo que os médicos que denunciaram a pressão, que falaram que ou receitavam cloroquina ou eram despedidos, podem ser processados. Ela alega que o grupo de médicos, antes de botar a boca no trombone, tentou fazer um acordo, ou seja, teriam tentado chantagear a empresa. Quando, na verdade, se isso aconteceu ou não faz a menor diferença, porque tem vídeo do diretor da Precisa mandando aplicar o protocolo do Ministério da Saúde, tem mensagem mandando usar cloroquina sem avisar para a família e nem para o paciente. É animalesco. Eu só espero que seja feita justiça. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, a pandemia não acabou, se for sair ainda use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.